Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de tudo, eu queria conversar com vocês o seguinte, lembrando, né, que aqui no nosso canal a gente fala sobre espiritualidade, autoconhecimento e projeção astral. Inclusive o vídeo de hoje é sobre um relato de projeção astral. E só lembrar, pessoal, que aqui a gente não tem intenção nenhuma de ter verdade absoluta, nem de querer convencer ninguém sobre as nossas questões abordadas aqui, principalmente em relação à projeção astral, que é um assunto que nem todo mundo consegue compreender ainda direito, e tá tudo bem, tá tudo certo. A ideia do canal aqui é a gente compartilhar experiências, estudos que a gente faz sobre os conhecimentos desse vasto campo que é a espiritualidade, que é um caminho que a gente está começando agora a descobrir. O ser humano está começando a engatinhar nessa questão do mundo espiritual, sem esse lado religioso. Então é um caminho que ninguém sabe realmente a verdade absoluta, ninguém tem essa verdade absoluta, e nosso intuito aqui é somar, é compartilhar, para a gente ir somando conhecimentos e experiências, né? Então, o vídeo de hoje, ele é de um relato. Eu gosto de trazer relatos aqui somente quando a gente pode aproveitar alguma coisa do relato, quando a gente pode fazer algum ponto de observação do relato na experiência de projeção em si. Trazer uma experiência por si só, que não vai agregar nada pra gente, não faz muito sentido, não é muito a minha praia. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de vídeo. Então, o vídeo hoje é de relato, porém, com dois pontos que eu queria conversar com vocês, que é sobre os benefícios, um dos benefícios da projeção astral, o que ela nos proporciona, dos diversos benefícios que a gente pode encontrar na projeção. Esse especificamente a gente vai abordar. E também o poder da oração, né? A gente sempre soube que a oração é uma coisa muito potente, mas nesse relato, nessa experiência específica, eu pude perceber isso na prática, como acontece o movimento da oração, energeticamente falando. Então, o relato ele é bem curtinho, ele é bem tranquilo, bem rápido mesmo, mas a capacidade de informações que a gente vai poder tirar dele, que eu achei bacana, e é isso que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Vocês viram na capa aí, que é assistência espiritual em um hospital. Bom, primeiro que para mim tem duas partes importantes. Primeiro que foi a primeira assistência espiritual que eu fiz, né? Propriamente dito. Já tinha tido uma outra experiência bem mais pé de boi, bem basicona mesmo, que eu acabei nem trazendo para vocês aqui, mas realmente de assistência, de você se sentir ajudando ali, realmente, essa foi a primeira vez, então tem um peso, um carinho especial. E também a questão da oração, que eu falei para vocês, que foi uma experiência muito bacana, e eu vou contar então o relato para vocês, depois a gente entra nos pontos de observação que eu queria conversar com vocês. Bom, essa experiência, ela me ocorreu não tem muito tempo, acho que deve ter um mês mais ou menos, vai fazer um mês. E é importante que toda a experiência que eu tenho, eu gosto de anotar. Eu anoto praticamente quase que todas as experiências, né? Eu gosto de anotar e refletir em cima daquilo ali, né? Eu gosto sempre de questionar. A gente precisa sempre questionar tudo, no sentido não de criticar, mas no sentido de entender se realmente aquilo faz sentido, se realmente aconteceu, se poderia ter sido alguma criação da minha mente, enfim. É bom a gente sempre questionar tudo para não sair acreditando de primeiro em tudo aquilo que a gente vê e escuta por aí. Inclusive, isso aqui que a gente está falando também, é bom sempre vocês questionarem antes de sair acreditando. Pegue o que faz sentido para você, agregue, e o que não faz sentido, ou você descarta ou busca estudar mais ainda, né? Busca se aprofundar mais na temática para ver se você consegue absorver alguma coisa. Bom, essa experiência, quando eu ganhei a lucidez, e repito aqui, a maioria das minhas projeções, eu já sempre ganho a lucidez fora do corpo e longe do meu corpo já, em algum outro ambiente, alguma outra zona, algum outro local. Eu estou bem distante, vagando por aí pelo além, né? É difícil eu ter experiências que eu saia do meu corpo e fique ali, por exemplo, no meu quarto, por exemplo. Já tive? Claro que já tive, mas normalmente quando acontece eu já estou distante já e vagando por aí, eu ganho a lucidez durante o processo. Dessa vez não foi diferente. Quando eu ganhei a lucidez, eu percebi que eu estava em um hospital, num ambiente de hospital. É como se eu estivesse num corredor, numa sala de espera, algo desse sentido do hospital,
eu não via ninguém comigo na questão de ter mentores espirituais comigo, embora eu tenha certeza que toda esse relato que eu vou fazer para vocês foi patrocinado sim por mentores espirituais. Eu servi apenas de ferramenta para que aquela ação acontecesse, porém eu não enxergava nenhum ali comigo, não percebia nenhuma presença ali, mas eu sentia que dentro de mim tinha uma presença, que eu estava sendo guiado nessa experiência. Então eu estava nesse hospital, em um hospital, e em determinado momento eu me encontrei com um jovem que ele também estava fora do corpo, e aí que está a coisa interessante. Esse jovem, ele devia ter mais ou menos ali, no máximo seus 20 anos, não mais que isso, ele era bem jovem mesmo, um garoto. Ele estava passando por um procedimento cirúrgico. Eu não sei se ele estava passando por um procedimento cirúrgico na hora ali, ou se ele chegou e estava internado numa situação já grave do quadro dele. Enfim, eu sei que ele estava no hospital passando por uma dificuldade muito grande e ele estava fora do corpo. E é interessante que ele está fora do corpo, ele poderia, isso aqui eu estou dando uma suposição, não sei se realmente era isso, mas tem grande chance de ser, desse menino, dele estar vivenciando uma experiência de quase morte. Que é quando quando o corpo orgânico já está com seus sinais vitais bem baixos mesmo, já está quase ali beirando a morte, e a pessoa sai do seu corpo e ela continua 100% lúcida. Enfim, a gente não vai entrar aqui o que é uma experiência de quase morte, mas eu acredito que ela poderia estar vivenciando sim uma experiência de quase morte ali. E eu me lembro que eu me encontrei com esse jovem e eu conversava com ele. Ele parecia estar um pouco perdido, né? Não entendendo muito bem o que estava acontecendo, porém a sensação que ele tinha de paz e de liberdade era tão grande que ele não queria voltar para o corpo dele. Inclusive, essa foi a minha missão nessa experiência, foi realmente conversar com ele e fazer com que ele voltasse para o corpo dele, porque por algum motivo ainda não era o momento dele desencarnar. Não tinha chegado ainda o momento da morte dele. E quando eu encontrei com ele, eu conversei com ele e eu falei, olha, você precisa voltar para o seu corpo. Ainda não é o momento de você desencarnar. Eu falei bem assim para ele. E ele falou, não, mas eu não quero voltar. É tão bom do lado de cá. E eu falei, eu sei que é bom, mas você não está no momento ainda. E aí, inclusive, eu levei, aí nesse momento quando eu falei, inclusive, vem aqui comigo. Eu levei ele para um outro local do hospital, que era uma sala de estar, onde os parentes estavam esperando eles. E aí que está a parte bem interessante. Quando a gente chegou nessa sala, eram 4 pessoas, provavelmente familiares desse menino, todas estavam rezando. E o mais interessante é que aquelas pessoas rezando, a imagem que eles tinham eram 4 pontos de luz saindo de cada uma delas. Eu achei aquilo muito interessante, aquilo me marcou muito. Inclusive eu mostrei para ele. Tá vendo? Aquelas pessoas ali, elas gostam de você, elas estão orando por você. Perceba a energia que elas estão mandando para você. Não é o momento de você desencarnar ainda, você precisa voltar para o corpo. Aí nisso, eu peguei a minha mão direita, coloquei bem no peito dele, aqui no chakra cardíaco dele, encostei e falei, você precisa voltar agora. Coloquei aqui, no mesmo momento que eu coloquei no chakra cardíaco dele, um grande clarão de luz se acendeu, ele sumiu da minha frente e ao mesmo tempo também eu perdi a consciência e acabei voltando para o corpo. Então, desculpa, essa foi a experiência bem breve que eu tive, porém muito, muito forte. E aí o que eu imagino? Que essa experiência toda a ação que eu fiz ali, embora eu estivesse 100% lúcido e sabendo o que eu estava fazendo, mas o nível de consciência que eu tinha no sentido de saber o que estava fazendo, o que fazer ali em cada momento era tão grande que aquilo ali só poderia ser patrocinado por algum dos mentores e eu era apenas uma ferramenta, né? Ou seja, a espiritualidade utilizou de mim, né? Eu estando projetado para fazer essa assistência a esse menino, né? Então é aí que eu queria entrar no ponto com vocês, que é um dos benefícios que a projeção astral nos proporciona, é justamente isso, a possibilidade do projetor astral, da pessoa projetada ali, servir de ferramentas para a própria espiritualidade, mentores, outros espíritos mais evoluídos, utilizarem da gente para realizarem diversos tipos de assistência, né?
Até por conta também do nível de energia que nós temos, por a gente ter o nosso corpo físico ainda, por mais que a gente esteja fora do corpo, a gente esteja numa condição mais sutil energeticamente, mas por a gente estar encarnado, de ter o nosso corpo físico ainda, essa ligação que a gente tem com o nosso corpo físico faz com que a nossa energia ainda tenha um grande nível de densidade. Então, essa variação de energia sutil da gente estar fora do corpo e também a densidade do corpo faz com que muitos mentores utilizem dessa nossa capacidade para fazer determinado tipo de ações. E essa foi uma ação clara que aconteceu. Eles utilizaram da minha presença ali para poder fazer esse auxílio para o menino, e eu vejo isso como duas formas. A primeira, da gente servir como ferramenta realmente para a espiritualidade, para facilitar o trabalho dos amparadores, né, dos amigos espirituais, e também o outro ponto, daquilo servir de uma experiência muito grande para mim como projetor, como pessoa, porque isso traz uma bagagem tão grande, consciencial e de aprendizado, é como se você estivesse estudando, né? Você estivesse ali praticando, fazendo um estágio espiritual, vamos dizer dessa forma. Então, o benefício tanto é para a espiritualidade, que utiliza a gente como uma ferramenta, quanto principalmente para a gente também, que a gente tem a possibilidade de ter essas experiências e aprender muito com isso, né? Então, perceba como a espiritualidade ela não dá ponto sem nó. Ela é muito sábia e correta quando faz as coisas. Então, a projeção astral, ela nos proporciona isso. Até por conta também do projetor astral, que é recorrente, ele esteja um certo nível de consciência um pouco mais, querendo ou não falando num sentido de arrogância ou prepotência, mas sim, a pessoa que se dedica ao estudo da projeção astral, é natural que ela faça um caminho de estudo, de autoconhecimento, né? De buscar sempre trabalhar no caminho da ética e da moral. É inevitável isso. Isso acontece com todo mundo que estuda sobre, na verdade, não só a projeção astral, mas qualquer campo da espiritualidade. Você não consegue trilhar um caminho espiritual tendo uma vida totalmente desregrada, sem moralidade, sem ética nenhuma. Então é um caminho normal e natural que todos nós fazemos quando nos dedicamos a fazer esse estudo da espiritualidade e buscar esse caminho do autoconhecimento. Então, os espíritos eles aproveitam disso, até dessa capacidade nossa, dessa preocupação nossa também de trabalhar as energias, de estar sempre trabalhando as energias ali diariamente. Então, eles utilizam aquelas pessoas que estão se dedicando àquilo ali e, querendo ou não, são um pouco melhores energeticamente falando que a grande maioria de quem não se cuida, de quem não faz nada, né? É a mesma coisa uma pessoa que está todo dia tomando banho e a pessoa que nunca toma banho. A pessoa que toma banho ela vai estar sempre limpinha, cheirosa, a outra vai estar toda suja, né? Então isso é natural, uma não é melhor do que a outra, simplesmente uma se cuida mais do que a outra. Então é nesse sentido que eu estou falando, quando a gente fala que quem trabalha, quem trilha esse caminho, principalmente da projeção astral, se destacam na questão de quem não faz nada por conta disso. Você está sempre trabalhando suas energias, está sempre tentando trabalhar o seu emocional, porque o emocional é uma grande barreira para a gente poder realizar projeções astrais. Então você acaba se harmonizando integralmente, né? Energeticamente, emocionalmente, mentalmente. Então isso aos poucos vai fazendo, vai mudando a sua característica de personalidade também. Então, querendo ou não, você acaba se utilizando mais e se destaca mais do que aquela pessoa que nada faz, né? Então, essa é um dos benefícios que a projeção astral elas proporcionam, essa possibilidade de você se tornar uma ferramenta de auxílio espiritual, e isso não tem preço, porque a experiência, por mais que seja patrocinada pelos amparadores, a carga de conhecimento e de experiência que aquilo traz para a gente é muito impressionante, é muito bacana, e eu recomendo para todo mundo que você que está estudando sobre projeção astral, continue estudando, porque às vezes você já faz também assistência, só que você está inconsciente, né? Você não consegue rememorar, não consegue lembrar. É bacana quando a gente consegue se esforçar, que a gente estuda, a gente se dedica à coisa, e a gente é beneficiado com uma experiência dessa, que você pode trazer a rememoração, que você está lúcido ali no momento. Então isso não tem preço e é uma coisa que todo mundo é capaz de fazer, basta se dedicar, estudar, né, as questões. E outro ponto é o ponto da oração, que me marcou muito. Lógico, a gente já sabe que a oração tem o poder de mover muitas coisas no invisível, mas você vendo ali na prática aquelas pessoas orando com a sua fé, colocando a sua vontade, colocando a sua intenção, e aquilo se transformando em uma energia,
E foi uma coisa muito marcante, muito bacana mesmo. Então, isso também não deixa de ser um benefício, né? Que a projeção astral te dá também, você ter contato com esse tipo de coisas. Então, olha como é benéfico a parte da projeção astral, não só por essas questões que você vivencia, mas sim por toda a mudança de comportamento e paradigma que você faz na sua vida. Você começa a descascar o grosso da sua personalidade, vai se apurando cada vez mais, vai se melhorando como pessoa e, de quebra, ainda pode ser beneficiado com diversas experiências. Então, esse relato da assistência eu quis trazer para vocês por conta disso. Além da assistência em si, que eu pude realizar, né, a gente ainda conseguiu trazer esses pontos de observação para compartilhar com vocês. Embora seja um relato muito breve, foi bem rápido mesmo, logo depois eu perdi a consciência, mas olha como é rico de informação, né? Então, cada projeçãozinha, por menor que seja que você tenha, sempre tem algo que você pode absorver, sempre tem algo que você pode tirar de proveito ali, porque tem muito ensinamento por trás disso. É muito bacana a projeção astral por conta disso. Ela te dá um leque de possibilidades, é um grande laboratório, e isso depende só de cada um de nós. Basta a gente se dedicar, estudar e aprender cada vez mais, que a gente consegue ter tipos de experiências como essa. Então, essa foi o relato que eu quis compartilhar com vocês. É importante a gente orar. A oração realmente tem muito poder. Eu vivenciei isso na prática, né? E é isso. Vamos estudar, vamos nos dedicar, vamos nos melhorar, porque vale a pena. Embora a questão do estudo da espiritualidade em geral seja um caminho que você vai percorrer muitas vezes sozinho, um caminho muito solitário, mas tem a sua recompensa, vale muito a pena. Eu recomendo para todos vocês que estão, assim como eu, estão estudando, estão se dedicando, continuem, não desistam, porque vale muito a pena a gente fazer o bem, a gente se melhorar e a gente poder contribuir com o outro com pequenos gestos, né? Você está dormindo, imagina, você está dormindo todas as noites, você consegue sair do seu corpo lucidamente e começar a ajudar as pessoas por aí. Você quer coisa melhor do que isso? Então, vamos estudar, nos dedicar, nos melhorar cada vez mais, tá bom? Esse foi o vídeo que eu quis compartilhar com vocês hoje. E coloca aqui nos comentários se você já teve alguma experiência parecida, algum relato parecido que você possa compartilhar com a gente e agregar em alguma informação. Vai ser muito bom, vamos compartilhar conhecimento. O conhecimento é a melhor ferramenta de transformação, tá bom? Então é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.